Esta semana será a semana do extraordinário. Extraordinário, extraordinário. Ah, pastor, mas eu já falei isso, e aí foi uma semana de luta, meu irmão, mas foi extraordinária as suas lutas. Olha, não foi uma luta normal. Por que é extraordinário? É fora do ordinário, fora do comum. Então a luta que você passou foi fora das lutas comuns, mas a vitória também foi extraordinária. Amém, gente? Aprenda a dar títulos, palavras, libere palavras sobre a América, terra de avivamento, libere palavras sobre a sua igreja, libere palavras sobre a sua casa, libere palavras sobre a sua empresa, libere palavras sobre o seu futuro, porque nós somos chamados para ser boca de Deus, profeta sobre esta terra. Amém? Gente para como é que é? Agorar, né? Chama agorar, para falar mal, para reclamar, está cheio. Nós estamos precisando de pessoas que vão liberar palavras de vitória. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Eu quero compartilhar com vocês uma das passagens, para mim, pessoalmente, mais extraordinárias da Bíblia. Mais extraordinárias da Bíblia. Claro que não dá para comparar, porque é uma melhor que a outra, mas tem algumas, para mim, que mexe muito comigo. E essa passagem que nós vamos ler aqui, ela é uma dessas passagens. Enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, eu queria falar a respeito da nossa viagem para as Ilhas Maldivas, que vamos ter em agosto. Coloca lá então a imagem da nossa viagem para as Ilhas Maldivas. Nós estamos indo para Moçambique, na África, na cidade de Nacala. Cidade de Nacala, viagem missionária. Pior é que até ficou parecendo as Ilhas Maldivas mesmo a foto ali, né? Gente, está muita moleza aquela foto ali, não vai ser isso aí não, tá? Mas lá realmente é litoral. Nós estamos indo para a nossa missão na cidade de Nacala. Para quem está hoje nos conhecendo aqui, nós cuidamos ali de 2 núcleos, de 350 crianças em um núcleo e 200 e poucas crianças em um outro núcleo, né? Todas as semanas a gente alimenta elas, na verdade, os pastores lá, pastor Joaquim, com toda a equipe deles, eles têm uma alimentação, eles ministram, eles compartilham. Parte dessas crianças são órfãos e outras têm pai, um só tem mãe, outro tem pai, hoje o pai morreu na guerra. Bom, mas muitas têm família, mas as famílias são muito humildes, então elas mandam as crianças lá para se alimentar e a gente pode compartilhar da palavra de Deus com elas. E a gente já está cooperando, ou tendo essa missão, já faz 5 anos, eu acho, 5 ou 6 anos, e praticamente toda sexta-feira, não sei se deu tempo de baixar aquela foto que eu enviei, bota ali aquela foto, toda sexta-feira, está bem pequenininho, né, por causa que tirei de celular, mas toda sexta-feira, nós aqui como igreja, a gente comprou uma antena da Starlink, aquela antena do Elon Musk, que puxa a internet, onde não tem internet, pelo satélite, e colocamos lá na missão. Então, agora a gente consegue se comunicar com eles. E toda sexta-feira, então, olha, são só pastores e líderes, aqui na frente de camisa listada é o pastor Joaquim, né? E no cantinho ali sou eu na foto. Então, pelo Zoom, a gente faz um discipulado toda sexta-feira com esses pastores. E eu estou todos os anos ensaiando para estar lá, para conhecê-los, para estar perto. Então, esse ano, aprovo que nós vamos ir para essa missão. E eu disse na semana passada que aqueles que desejarem ir comigo, né, estar me acompanhando nessa missão, é tranquilo, é 33 horas para ir, 33 horas para voltar. Vamos dormir no aeroporto, na rodoviária, um pouco de ônibus, um pouco de avião, um pouco de carroça, mas a gente chega lá, né? Então, nesse primeiro momento, só os homens, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, não quero levar as mulheres agora nesse momento. Eu sei que tem, até no final do culto, ai, pastor, não dá para a gente ir, né? Uma das mulheres falando, falei, dá, mas não agora. Não agora, porque a gente não sabe como é que vai ser. Tem que ser só casca grossa, aquele, né? Que pode dormir em cima da mochila mesmo, não tem problema. Então, vai ser dessa maneira. Quero que você esteja orando vai ser no final de agosto. Vamos sair no dia 26 e vamos voltar no dia 2 ou 3 de setembro.
Lá vai ter uma conferência onde vai ter vários pastores do norte de Moçambique que está vindo para essa conferência anual. E eu vou estar ministrando para eles e também ouvindo deles, que vai ser no dia 27, 28 e 29, a conferência lá em Nacala, norte de Moçambique. Depois, se você quiser botar no celular, bota Nacala, Moçambique, você vai conhecer um pouco lá desta aldeia, desta cidade. Quem desejar informações sobre a viagem missionária, ali está o QR Code, né? Foi feito um pacote de valores, não é uma viagem barata, é mais barato ir para Paris, é mais barato ir para Roma, é mais barato ir para o Brasil, é mais barato ir para Dubai, é mais barato ir para qualquer lugar, porque lá é fim de linha, gente. Lá não é um lugar que tem concorrência, então os voos são caros para chegar, não é barato. Mas tem um pacote ali que, se eu não me engano, é $2.800 com as passagens aéreas e os hotéis que a gente vai ficar lá naquele lugar. Mas se você tiver disponibilidade, né, e desejar estar indo comigo e não me deixar sozinho nesta parada, vai ser uma honra poder ter essa grande experiência. É uma experiência que vai marcar o resto da nossa vida. Tenho certeza disto, que Deus está nos levando com propósito. Amém? Bom, vamos lá. Êxodo capítulo de número 3. Versículo de número 1. Eu vou ler aqui alguns versículos e a gente já vai compartilhar. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava-se para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Esta passagem, ela é tão rica, ela é tão poderosa em significado, em ensinamento. E eu oro a Deus para que, nesses minutos, nesses poucos minutos que nós vamos ter agora, o Espírito Santo possa falar conosco de uma maneira, como Ele sempre fala, apesar de estarmos aqui em um grande número de pessoas, Deus sempre fala conosco de uma maneira muito individual. E que esta mensagem hoje, você não receba ela somente como um conhecimento histórico, ou um conhecimento teológico, mas que você possa receber hoje como uma revelação pessoal para a sua vida. E para isso, nós vamos precisar que o Espírito Santo fale conosco, além das palavras que eu vou tentar compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu quero destacar, nesse encontro de Moisés, é a condição desse homem. Nós temos que entender em que momento Deus se revela a Moisés. E para entender a condição deste homem chamado Moisés, a gente tem que percorrer um pouquinho da história dele. Não é difícil, porque você já tem esse conhecimento, eu acho que a grande maioria sabe que Moisés nasceu para morrer. Nasceu condenado a ser morto na grande matança dos filhos dos hebreus que aconteceu no Egito. A mãe de Moisés
temendo perder o filho, e direcionada por Deus, é obrigada a colocar esse bebê em um cesto de vime, batumado para que pudesse se transformar num tipo um barco, alguma coisa assim, e colocar este menino no Nilo, no rio, porque certamente se fosse encontrada com ela, ele seria morto. E quem sabe no rio, algo diferente poderia acontecer. Lançando o menino no rio, você sabe a história, a filha de Faraó, a irmã de Faraó, a irmã, né? De Faraó? Filha. A filha de Faraó, a filha de Faraó, que não podia ter filhos, se banhando em um local do rio, vê aquele cesto e vê a criança. E veja bem, para os egípcios, o Nilo era a conexão do divino com o humano. Não era somente um rio. Ali os egípcios faziam um sacrifício. O Nilo trazia as águas para as grandes plantações egípcias. Eles entendiam que o Nilo era praticamente um deus. Eles endeusavam o rio Nilo. E agora, ela desejava uma criança, não podia ter uma criança, e de repente o Nilo entrega uma criança para ela. Então ela recebe aquele menino como um presente dos deuses. Estão comigo aqui? E aquilo foi a forma com que Deus, os deuses, deu para ela o desejo do seu coração. E ela se alegra demais e cria esse menino agora como um príncipe. Apesar de ser hebreu, ele passa a ser egípcio, da família real. Cresce, mas cresce em uma confusão de identidade. Cresce em uma confusão sem saber se tinha sangue hebreu, mas a cultura egípcia. E conhecendo o povo hebreu como um povo escravo no Egito. É educado como egípcio, vive no palácio até a sua fase adulta. E na sua fase adulta, ele é impulsionado a fazer algo que ele nunca pensou que poderia fazer. Vendo um capataz praticamente quase matando um egípcio, espancando um egípcio, ele toma as dores espancando um hebreu, ele toma as dores daquele escravo hebreu e interfere naquela situação de espancamento e chega ao momento de matar o egípcio. Algo que talvez nunca passou pela cabeça dele, ele mata alguém que era do povo dele, mas porque estava espancando alguém que também era do povo dele, então quem era o povo dele? E agora ele entra numa confusão tremenda, ele tenta esconder aquilo, ele começa a esconder os seus erros. A Bíblia diz que ele enterra este egípcio na areia para que ninguém saiba. E aí ele diz, agora tudo bem, vamos seguir a vida, está tudo ótimo, vamos voltar a tomar vinho no palácio. Não sei por que aconteceu isso, esse cara também nem era tão importante, ninguém vai saber. Quando de repente, um dia ele passeando, encontra dois hebreus discutindo, brigando. Dois hebreus do mesmo povo, do mesmo sangue. E ele é indignado e diz assim, parem de brigar. E tenta separar aquela briga, quando de repente um dos hebreus olha para ele, você vai me matar como você matou o egípcio? Ele achou que o seu segredo estava seguro. E agora, isso chega aos ouvidos do faraó. E o faraó o persegue, querendo matá-lo. E ele precisa fugir. Para ser mais rápido. Ele passa 40 anos no deserto. Agora ele já não era mais nem hebreu. Agora ele já não era mais nem egípcio. Agora ele era um nômade do deserto. Encontra uma família. Toma a filha de Jetro como esposa, passa a cuidar do gado e passa-se 40 anos no deserto. 40 anos no Egito, mais 40 anos como nômade. Agora então chegamos no momento da sarça. Quem era esse cara?
psicologicamente quem era esse homem. Um homem com uma tremenda crise de identidade. Quem eu sou? Sou hebreu? Sou egípcio? Sou nômade? Quem eu sou? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que tudo isso acontece na minha vida? Existe realmente um Deus? E se existir, é o Deus Sol, Ra, dos egípcios? É o Deus que é a serpente? Até botei o nome aqui que eles tinham como Deus a serpente. Botei em algum lugar. Esqueci. Wadjet. A deusa serpente, a deusa que tem o domínio, o controle e a força. Ou os outros milhares de deuses que os egípcios tinham. Quem é Deus? E se existir, quem é o verdadeiro Deus? Ou o Deus dos ídolos de Jetro, porque ele era um sacerdote também. De alguns deuses dos nômades, mas não era nem os deuses do Egito, e nem era tão o Deus de Israel, dos hebreus. Então, havia muitas dúvidas. E eu quero fazer um parêntese aqui, porque isso não se difere da gente. Quantos de nós vivemos a nossa vida ouvindo falar, existem os crentes, existem os católicos, existem os espíritas, existem os umbandistas, existem os espiritualistas, cada um parece que serve um Deus. Qual é o Deus verdadeiro? Qual é a igreja que eu devo estar? Qual é a religião que eu devo seguir? Se é que existe um Deus, existem os ateus também, que acreditam. Os ateus creem, têm fé, porque eles creem que não tem Deus. É uma crença. Amém? E não só esta dúvida, mas a dúvida de quem sou eu. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? O que eu devo realmente realizar? Será que eu vou fazer algo importante na Terra ou não? Será que eu fui um acidente? Eu fui programado? Eu não fui programado? Eu fui desejado? Eu não fui desejado? Eu sou um filho de mãe solteira? A nossa história muitas vezes nos leva a momentos, eu não sei você, mas eu já tive momentos assim, que eu fiz essas perguntas para mim mesmo. Isso chama-se confusão de identidade. E é muito difícil a gente conseguir fazer algo significativo, ou ser completamente feliz ou completo, sem saber, em primeiro lugar, quem nós somos. Quem nós somos. Então, esse encontro com esta coisa sobrenatural, que chama a atenção deste homem confuso, que já viveu muito, marcados por dores, por perseguição, muda radicalmente a vida dele. Estão comigo até aqui, gente? Eu quero que vocês acompanhem isso, porque se a gente não entender esses pormenores, a gente não entende a dimensão desse encontro. Ele se aproxima, como que alguém se aproxima para ver um show de fogos, algo extraordinário, ou um mágico, ou um equilibrista, algo que chama a nossa atenção, e ele se aproxima de uma maneira descuidada, ou sem nenhum temor, porque, na verdade, ele não sabia o que era aquilo. Poderia ser somente uma combustão espontânea, alguma coisa da natureza que ele não conhecia, e quando ele vai se aproximando, então ouve-se uma voz. E a primeira coisa que me chama a atenção é que a voz não diz assim: ei, você que se aproxima, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar é terra santa. A voz não diz assim. A voz diz: Moisés. Você está entendendo? A voz o conhecia. A voz sabia o seu nome. A voz sabia a sua história.
a voz o conhecia pelo nome. Mesmo que ele não conhecia aquela voz, a voz sempre o conheceu. E sempre o chamou pelo nome: Moisés, Moisés, José, José, Renato, Renato, Maria, Maria, Adriane, Adriane. Quando Deus fala com você, é porque Ele te conhece. É tão forte. A gente poderia sair daqui já feliz em saber que Deus nos chama pelo nome. Isso tem tanto significado, porque quando Ele chama alguém pelo nome, Ele está dizendo: eu conheço tudo dele. Eu conheço as suas fraquezas, eu conheço as suas potencialidades, eu conheço as suas vitórias, eu conheço as suas derrotas, eu conheço aquilo que ele se orgulha de falar, mas eu também conheço aquilo que ele esconde de vergonha. Nada está fora do meu conhecimento. E mesmo conhecendo tudo, Ele nos chama, Ele nos considera. Oh meu Deus, eu acho que dava uma série só a sarça. Eu tenho tanta coisa para falar disto, tanta coisa forte para falar disto. Deixa eu tentar acelerar um pouquinho, mas eu estou tentando acelerar, mas Deus está falando: não, vai devagarinho, porque precisa ir caindo as fichas. Cair ficha é coisa do passado, mas você sabe o que eu estou falando. Só quem já ligou num orelhão sabe o que eu estou falando. E orelhão não é isso aqui. Depois a gente explica para os mais novos. E aí Deus fala: você não sabe quem é o Deus verdadeiro. Então Deus primeiro chama ele pelo nome. Em segundo lugar, Deus se apresenta. Olá, Gilberto. Meu nome é José Passinato, sou pastor da Embaixada Church aqui em Coconut Creek. Casado com a Adriane, pai do Mateus, da Jéssica. Estou me apresentando para ele. É uma apresentação de duas pessoas. Moisés, Moisés, tudo bem? Eu sou o Deus do teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então você deve saber com quem você está falando, e você não poderia adivinhar, porque poderia ser qualquer um dos deuses que já passou pela sua vida, ou que você acha que era deuses, poderia ser os deuses do Egito, poderia ser os deuses dos nômades, poderia ser os deuses que você ouviu falar dos hebreus, mas eu quero te dizer que quem fala contigo é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E é o Deus que fez os céus e a terra. Oh, que tremendo! Que encontro tremendo! E agora Deus então começa a falar com Moisés. E quando Deus então se apresenta a Moisés, Ele começa a dizer o porquê é esse encontro. Ele começa então a definir o porquê Moisés era Moisés. O porquê Moisés não
E chegou a hora de tirar eles de lá e levar eles para uma terra que eu prometi a cada um deles. Chegou a hora de tirar com mão forte eles dali e levá-los a um lugar que eu prometi. Maravilha, discurso lindo. Maravilha, Deus. Mas só tem uma dúvida. Como é que vai ser? Fica tranquilo, Moisés. Está tudo já aqui, ó. Já tem o plano perfeito. Mesmo? Como? Estou parafraseando, tá? Você vai. Como assim? Você vai lá, vai dar de cara com o faraó, vai desaforar ele diante do trono dele, e vai dar ordem para ele. E vai dizer para ele ouvir e te obedecer, porque é eu que estou te mandando. O senhor pensou bem nesse plano? O senhor pensou o que pode dar errado? É meio que um plano suicida, não é não? Eu, depois de 40 anos aqui, já não sei mais nem mexer numa espada, já não tem influência mais nenhuma. Por que o senhor não pediu para mim enquanto eu era filho da... Por que enquanto eu estava lá e tinha alguma certa influência, eu conhecia uns deputados, uns senadores, não tinha isso lá, né? Mas eu conhecia alguns políticos, poderia ali ajudar. Por que o senhor me pede agora que eu estou aqui, 80 anos de idade, já estou no deserto, já nem lembro mais como é que anda dentro daquele palácio, por que agora e por que ele vai me ouvir? O plano é perfeito, Moisés. Fique em paz. Ei, primeira coisa aqui que eu quero... Às vezes Deus pede coisas para nós que quando a gente ouve, é loucura, Deus. O senhor não pensa direito, não. Desculpa aí, mas ó, toma aí um remedinho para... Não faz sentido. Você quer me matar? Me mata aqui. Faz essa... Eu vou me jogar em cima da sarça aí, morro queimado, pronto. Aí começam as objeções. Primeiro, como é que vai ser isso? O que eu vou ter? Qual vai ser o exército que o senhor vai botar junto comigo? Quais são os países que a gente vai se aliançar? O senhor tem um plano, com certeza o senhor tem um plano. O senhor tem alguma coisa, vai me dar aí uma espada do Jedi, sei lá, alguma coisa o senhor tem. O que o senhor tem na mão? Um varão de madeira. Está aí, ó, pronto. Tudo que você precisa. Como assim? E agora, eu estou brincando aqui, mas vem uma situação muito profunda nisso. Ele diz, joga no chão. E quando ele joga no chão, a vara dele se transforma em quê? Serpente. Em uma serpente. E olha como Deus é detalhista. Serpente se arma. Aquela nasce, aquela serpente, né? E agora Deus diz assim, pega a serpente pela cauda. Está de brincadeira. Até o mais leigo, que nunca ouviu nada a respeito de serpente, tem que ser muito lelé. Para não saber que a serpente morde pela boca, não pela cauda. Você nunca pega uma cobra pela cauda. Tem que pegar pela cabeça. Aí ela não consegue te morder. Mas Deus fala para pegar pela cauda. E ele vai e pega pela cauda. Olha que homem corajoso. E ela se transforma de volta em vara. Agora ele faz o seguinte. Coloca a tua mão no peito, no seio. Aqui, ó. Aí ele coloca a mão. Tira. Ele tira a mão e a mão está... Quem já leu esse texto? Está o quê? Leprosa. Coloca de novo. Ele coloca e a mão sai sarada.
Essa é a segunda coisa que Deus faz. A terceira coisa, depois que ele fica maravilhado com o poder de Deus, e nós já vamos voltar nisso, ele diz, tá bom, tá tudo ok, mas eu não falo direito. Alguns teólogos dizem que ele era gago, ou tinha a língua presa, sei lá, não sei o que é. Ou se era só uma desculpa. Porque a hora que a gente está apertado, a gente dá desculpa e inventa coisa que não tem, né? Isso aqui é que eu tenho uma viagem, nada, nem tem viagem, nada. Eu não falo direito. Não, é assim, sabe o que é? Ih, se você tivesse me avisado antes. Para mim, o pessoal da igreja nunca dá essas desculpas, mas de vez em quando ele pode pensar em dar. Então, não sei se era uma desculpa, se realmente ele tinha algum problema, mas Deus já vem, não tem problema. Tem Arão aí. Ele vai falar. Se a sua boca não falar, Arão fala. E o interessante é que Moisés falou lá com o faraó. Arão estava junto, mas Moisés falou. Então ele podia falar. Mas ok. Vamos para o final. Cadê os minutos? Cadê a plaquinha aquela? Acabou. Já deu? Tá, então deu. Tchau, gente. Então, deu. Não, 3 minutinhos para concluir. Por que Deus coloca a serpente se transformando? A primeira coisa que Deus estava mostrando para ele é o seguinte: o cajado, a vara, significa autoridade no mundo espiritual. Pá, cai os demônios. Cajado e vara, autoridade no mundo espiritual. Este Deus que os egípcios adoravam, tinha vários deuses, tá? Mas tinha um em especial que ficava na cabeça. Aonde? Na cabeça de Faraó, na fronte de Faraó, que era uma serpente. Sabe o significado? Depois vai lá nos antropólogos e estuda lá. Significava o poder divino de Faraó. Porque eles tinham Faraó como um Deus na terra. Significava o poder divino, não o poder do exército, não o poder econômico, não o poder... Não, além de todo o poder do exército, todo o poder econômico de Faraó e do Egito, havia um poder divino que controlava tudo aquilo. Havia um Deus que tinha o domínio sobre todas as coisas. E que Deus estava dizendo o seguinte: esse Deus que você sempre foi ensinado, que tinha o domínio sobre todas as coisas, você pode até pegar ele pela cauda, que ele não vai te ferir. Esse poder eu estou quebrando ele. Você não precisa ter medo desse poder. Você não precisa ter medo que você foi ensinado por 40 anos que você não deveria afrontar a serpente, que a serpente tinha domínio sobre a tua vida, que a serpente tinha domínio sobre o Egito, que a serpente era o próprio Faraó, que podia ferir qualquer pessoa, mesmo não estando perto, que a serpente era um Deus que dominava tudo e todos. É mentira, não tenha medo dele, pode pegar pela cauda, que eu estou contigo. Era a primeira ensino que ele tinha que quebrar esse medo de Moisés. O segundo ensino é o quê, pastor? Coloca a mão agora. Aqui. Que significa mão. A força humana. A inteligência humana. A tua mão matou o egípcio. A tua mão fez o teu sogro prosperar, cuidando das ovelhas dele. A tua mão te levou até onde você veio e chegou até agora. Mas eu quero dizer algo para você. A tua mão é leprosa. A tua mão não vai ser eficiente para esse tipo de obra. Porque esse tipo de obra não é feito por mão humana. A tua mão é leprosa. A tua mão é leprosa. E por que a mão tinha que ser no peito? Porque a tua mão é leprosa, porque o coração é leproso. Porque você tem sentimento de rejeição, porque você tem confusão de identidade, porque você tem um coração leproso, o coração está doente,
Mas olha, eu sou o Deus que curo o coração. Coloca a mão de novo lá. Eu curo o coração. Vai sair a mão sarada. Porque para ser Moisés, e a gente só pensa em Moisés, tirando o povo do Egito e ali enfrentando Faraó. Mas às vezes a gente esquece que esse mesmo Moisés precisou andar 40 anos com o povo, ouvindo reclamação no ouvido, tendo que julgar o povo, tendo que falar com o povo. Só podia ser um líder do coração sarado. Porque se fosse um líder do coração leproso, ele não aguentaria. Fica em pé. Ei! É isso que Deus faz conosco. Todos nós precisamos passar pela experiência da sarça ardente. Eu já tive a minha experiência da sarça ardente. E talvez se eu perguntasse para alguns homens e mulheres que estão aqui, diziam: pastor, agora eu estou entendendo que aquela experiência lá foi a experiência da sarça ardente. E qual é essa experiência? É quando você encontra Deus face a face e Ele te diz porque você nasceu, que você não é um erro, que você não é uma coisa que veio do nada. Não, Ele te acompanha, Ele conhece o teu nome desde o dia do teu nascimento. Antes mesmo da tua mãe colocar o nome, Ele já conhecia você no ventre dela e já te chamava por esse nome. Ele sempre te acompanhou nos momentos que você estava bem ou mal, quando você o conhecia ou não conhecia. E que mais a experiência da sarça ardente é quando Ele fala contigo e diz: olha, agora você vai começar a andar num território diferente, um território que você não andava outrora. Que território é esse? Outrora você andava no território do pecado, no território do erro, no território da mentira, do roubo. Mas e agora, onde é que eu vou pisar? Agora você vai começar a pisar em terra santa, porque eu vou te santificar, porque eu vou te justificar, e você vai caminhar em santidade na minha presença. E o que mais, pastor? É a experiência da sarça ardente. É quando Deus fala contigo e se revela: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus que tem um propósito na sua vida. Eu sou o Deus que serei contigo. Não precisa mais ter medo do diabo. Esse diabo que diz que vai te matar, esse diabo que diz que vai destruir a sua família, não tenha medo. Pode pegar pela cauda, porque eu sou contigo. Ele não tem poder mais sobre a sua vida. E o que mais, pastor? Ele vai dizer: você tinha o coração machucado, porque você foi traído, porque você foi abandonado, porque você foi rejeitado, porque muitas coisas feriram o teu coração, e ele está leproso, cheio de vingança, cheio de ressentimento. Mas eu sou o Deus que cura o coração, que tira a lepra, E o que mais, pastor? Olha a tua mão agora. Não vai ser mais pela tua mão, não vai ser mais pela tua força, mas vai ser pelo meu poder. Pelo meu poder. Aleluia. E se o que Deus pedir para você e para mim for algo que você dimensione algo grande demais, não se preocupe. Ele conhece a nossa timidez. E ainda que a gente invente uma desculpa para Ele, Ele vai nos convencer. Ele diz assim: fica tranquilo, não vai fazer isso sozinho. Tem o pastor José para estar junto contigo. Tem o pastor Wagner para estar junto contigo. Tem o Felipe para estar junto contigo. Tem o pastor Mateus, tem o Vitor. Tem cada um aqui. Tem cada uma. Ela vai estar contigo. Quando eu estiver fraco, ela vai te fortalecer. Tem a tua esposa que vai caminhar contigo. Tem os teus filhos que vão caminhar contigo. Ei! E sabe quem é que Deus coloca para caminhar conosco? Isso aqui daria um outro estudo. Ai, meu Deus. Primeiro, o teu irmão. Aquele que tem o mesmo DNA que você. A mesma visão, o mesmo coração e o mesmo sentimento. Que mais? Diz o texto: que ele se alegrará em estar contigo. Deus disse: e Arão se alegrará em estar contigo. Sabe quem Deus vai colocar para caminhar junto contigo? Quem se alegra com as suas vitórias. Quem se alegra com o seu chamado.
Deus não vai colocar pessoas para caminhar contigo que não se alegra com a tua vitória, gente que inveja a tua vitória, gente que não quer a tua vitória. Deus vai colocar para caminhar contigo quem se alegra com a tua vitória. Oh meu Deus, isso aqui dava uma série. Vamos orar. Ai Senhor, tem tanta coisa, mas o Senhor já está falando com a gente. Amém? Coloque a mão no seu coração. Essa mão aqui, que é a mão de Deus curando o nosso coração, curando as nossas memórias, curando as nossas dúvidas. Quem eu sou, por que nasci? E o Senhor disse: você vai tirar o meu povo que está gemendo, que está sofrendo, um povo que eu amo. Você vai lá, vai afrontar o inferno, vai colocar ele no lugar dele e vai tirar o meu povo da escravidão. Esse é o nosso chamado hoje. E onde é que estão as pessoas que estão nesse momento querendo tirar a vida, que estão presas nas drogas, que estão presos em um casamento violento, preso em um casamento infeliz, e que precisam ter um matrimônio restaurado, e precisam ter um casamento restaurado, aqueles que estão perdendo seus filhos, aqueles que estão debaixo de depressão profunda, aqueles que estão debaixo de vícios, que estão debaixo da escravidão do pecado. É esses que nós vamos lá e dizer: foi Deus que me enviou, Ele é comigo, e você vai ter que deixar Ele servir ao Senhor e adorar ao Senhor. E eu não saio daqui sozinho, eu só saio com Ele. Nós somos chamados para tirar o povo da escravidão e para levarmos a presença do Senhor em rumo à terra prometida, em rumo às promessas do Senhor. Pai, eu oro para que a igreja Embaixada Church seja uma igreja missionária, seja uma igreja, Pai, evangelista, uma igreja que se levanta debaixo da autoridade e com os talentos que o Senhor deu a cada um, para ganhar vidas, para transformar essa cidade, para transformar a sua casa, a sua família e o seu futuro. Deus, que aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com a sarça, com o Deus da sarça, possa ter o seu momento sarça, o seu momento sarça flamejante. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.